Amém. Uma boa noite a todos e todas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado, agradeço ao conselho, o pastor, pela lembrança do meu nome. Trago também um abraço do conselho do pastor da Igreja Presbiteriana de Mesquita, onde eu sou pastor, faço parte da equipe pastoral, pastor Luiz Henrique Galdeano e todo o conselho. Eu sou designado para a Sociedade Bíblica do Brasil, sou membro do Presbitério de Mesquita, designado para a Sociedade Bíblica do Brasil, mas a Igreja de Mesquita não abriu mão do meu vínculo lá de pastor auxiliar, e me honraram com essa possibilidade de continuar servindo ali. E com muita alegria, aceitei o convite e agora encontrar o pastor César, que é pastor dessa igreja, e também lá de Padre Miguel, um desafio, Padre Miguel, hein? Aquele templo antigo ali, sempre a chuva, aquele túnel ali foi aterrado, porque agora mudou de endereço na igreja, graças a Deus, porque aquele templo antigo, eu estudava, fazia o ginásio em Vila Kennedy, e tinha uma família, um amigo que estudava comigo, uma vila ali atrás, Sideni, a família, e rapaz, quando faltava a luz, era um sacrifício tremendo, a gente fazia trabalho em grupo quando caía lá, mas que bênção, pastor, é um desafio pastorear Bangu, pastorear ali aquela região. Padre Miguel. E eu fui criado em Bangu, na rua Pirapitinga. Aliás, quero falar também a alegria de ter encontrado Aldemiro Camboim. Reverendo Aldemiro, um amigo de longa data. Quando eu preguei na Catedral Presbiteriana, era a apresentação, o batismo da neta dele, e a filha dele falou: eu sou filho de pastor também. Eu falei: quem é seu pai? Reverendo Aldemiro. Eu falei: eu conheço ele antes de você. Que benção. O meu filho caçula, foi criado ali no Pechincha, onde eu comecei a igreja do Pechincha. O reverendo Aldemiro começou a igreja do Pechincha comigo, foi um grande ajudador, um braço direito ali na igreja presbiteriana do Pechincha. Hoje é uma grande igreja, agora é até sede do presbitério. Meu filho depois se tornou diácono na igreja presbiteriana das Américas, com o reverendo Averaldo, e agora ele é diácono na Luz do Mundo, lá com o Andriolo, lá com Moisés, e ele é fã do reverendo Aldemiro, e quando se encontrar, tirou foto, já mandava para mim. Hoje eu devolvi, eu tirei uma foto com ele e mandei ali. E é muito bom rever, a gente encontra assim, a família é grande, né? A família evangélica, a família presbiteriana é grande. Chego aqui, sou surpreendido, o coral de Bangu é da rua Júlio César. Eu fui criado na rua Pirapitinga, eu estudei na escola Roquete Pinto, que é o patrono do rádio, o homem que descobriu a Vitória Régia e foi patrono do rádio. Daquela turma saíram 2 radialistas, eu e o Sidney Rezende, ele era o 01 da turma, a gente descobriu. O Sidney Rezende, da Globo News, né, ele foi meu colega de turma, ele é dali de Bangu também. Eu fui para a Rádio Relógio, acabei perturbando todo mundo, né, falando: você sabia? Aquela voz que acordava você de madrugada, né? Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Rádio Relógio Federal, cultura e hora certa, minuto a minuto. Você sabia? Ele foi fazer uma coisa mais agradável, né? E eu fiquei ali. Depois do sol, quem ilumina seu lar é a Galeria Silvestre. Galeria Silvestre, a Galeria da Luz. A última coisa que eu falava era 7 da noite, eu tinha que dizer: em Brasília, 19 horas. Aí entrava o Guarani e todo mundo desligava, que era a Voz do Brasil. Era a senha para desligar e ir para a TV. Por isso que a TV ficou com horário nobre, porque todo mundo desligava o rádio e corria para a TV. O rádio nunca perdeu para a televisão, perdeu porque era a Voz do Brasil, aí o horário nobre das 7. Mas eu já fiz outras coisas. A geração mais antiga me conheceu da Rádio Relógio, né? Você sabia? Material elétrico hidráulico é com R. Pinto, que canta de galo com preço de milho picado. General Calda é o 5. Mas eu fiz outras coisas legais também. A minha voz já entrou muitas vezes na sua casa para dizer: versão brasileira, Herbert Richards. Então, estamos apresentados. Mas eu fui criado em Bangu, na igreja, na rua Pirapitinga. A minha família, meus pais, eram da igreja congregacional, ponto final do 870. E eu ia para a presbiteriana. Tinha o culto do degrau. E o menino que me ensinou a tocar violão se tornou médico depois. Tinha um casal muito amigo do meu pai, da minha mãe, das minhas tias, a Iris, e o marido dela, que é o Milton. Pronto, Milton, veio fácil agora, a gente está tentando lembrar, o Milton. Era muito amigo da minha tia Osana, que era uma costureira, e da minha mãe Alice. Então, quando eu ia para lá, para o culto legal, toma conta do Marcos aí. Então, tinha o seu Homero, o presbítero Homero, que morava do lado ali, né? Xiita, né?
rigoroso. Uma vez que nós falamos que ele chegou, era culto do degrau. Antes era clube bíblico. Ele chegou do trabalho e o que é isso aí? Aí a gente, é clube bíblico. Ele, clube não. Então vai acabar agora. Não, um culto do degrau. Aí ele mudou para culto do degrau. E o menino que tocava violão se tornou médico, né? Ele é um grande médico lá. Aí eu vi o coral cantando aqui e voltei no tempo. A família é grande, né? A família presbiteriana faz a gente viajar no tempo. E eu fico muito feliz de voltar assim às minhas raízes, ali de Bangu, da Rua Pirapitinga, Rua Júlio César, Escola Alquete Pinto. Que benção, parabéns, e continuam cantando bonito. O pastor atual lá é meu xará, né? É o Marcos, né? Marcos. Foi o Lael um bom tempo, né? Agora é o Marcos. Que bom. Obrigado. Eu trago um abraço também, além da minha igreja, da Sociedade Bíblica do Brasil. O reverendo Aldemir Camboinho falou do lançamento mais recente, a Bíblia 5 traduções. A Sociedade Bíblica do Brasil, ao longo desses anos, produziu a TB, Tradução Brasileira, de 1917, que foi feita em parceria com a Academia Brasileira de Letras. E na equipe de revisão estava o Rui Barbosa. Não se tornou uma Bíblia popular, porque uma Bíblia feita pela Academia Brasileira de Letras fica uma Bíblia com linguagem acadêmica. Então, era uma aula de português, não chegava no público da igreja, a gente simples. Então, a Sociedade Bíblica relançou para manter os direitos. Então, tem a TB, de 1917, a RC, Revista Corrigida, que era do português de Portugal, adequado para o português do Brasil, desde 1800, também os direitos são da Sociedade Bíblica do Brasil. A RA, Revista Atualizada, que eu vi que é a Bíblia que vocês usam, é da minha geração, da nossa geração, a RA, de 59 para cá, e que foi a primeira com a tradução do original direto para o português do Brasil, sem passar pelo português de Portugal. Depois a NTLH, no ano 2000, uma Bíblia feita com equivalência dinâmica para evangelizar. Uma Bíblia de uma maneira que quem nunca leu a Bíblia pudesse entender e pegar o gosto e ler a outra, que a gente usa oficialmente. E a NAA, que é a Bíblia desses próximos 25 anos, porque a cada 25 anos a língua muda, a língua é viva. Então, 25 anos é um estudo universal. No ciclo de 25 anos, palavras saem do vocabulário e vão para o campo da literatura. Outras mudam de sentido e algumas novas aparecem. É o ciclo de 25 anos. Então, a NAA, essa inclusive que eu vou usar, é a Bíblia dos próximos 25 anos. Ela fez uma série de atualizações, inclusive dos adágios populares, das expressões idiomáticas. Por exemplo, na época de Amós, quando foi chamado para ser profeta, ele é o primeiro profeta menor, então não tinha outro profeta. E quando Deus o chama, Deus nunca chamou desocupado, né? Ele estava super ocupado, cuidando do gado. Ele falou, não sei por que Deus me chamou, eu sou boiadeiro, né? Sou um roceiro, eu sou catador de sicômoro, eu nem tenho pedigree de profeta, não conheço profeta, não sou parente de profeta, não sei falar, não sei por que Deus me chamou, mas já que Ele chamou, vou abrir a minha boca. E Amós era catador de sicômoro. O sicômoro é aquele fruto silvestre que o gado come, melhora o leite da vaca e melhora a carne. E o Amós nem tinha tempo de ir em casa almoçar, ele já comia sicômoro também, a ração natural, o que o gado comia, ele comia, ele catador de sicômoro. E aí no capítulo 4, verso 6, ele não tinha muito argumento, o Amós não tinha um vocabulário rico, era um homem da roça. Então Deus manda ele repreender o povo, e ele fala assim no capítulo 4, versículo 6, assim diz o Senhor, por causa dos vossos pecados, vos deixarei de dentes limpos. Eu sempre lia isso e ficava pensando, dentes limpos, por causa do pecado, clareamento dentário é caro toda a vida, e você não pode tomar cafezinho, nem tomar refrigerante. Aí vem o Amós e fala, por causa dos vossos pecados, vos deixarei de dentes limpos. Passou um tempão isso. A Nova Almeida Atualizada, ela voltou a fazer as pesquisas sobre os adágios populares. O que é isso, na época de Amós? Era alguém chegar meio-dia na casa de um parente ou de um amigo próximo e dizer, o sol a pino, amigo, já é essa hora, eu não comi nada, não entrou nada nessa boca, não mastiguei nada, ainda estou de dentes limpos. Aí a Nova Almeida tirou o adágio popular, colocou, ainda estou com fome. Agora você sabe que é Almeida, você lê, mas você entende. Expressões como enxúndia nas ilhargas, ignomínia, jactância, irrisão, imarcessível, foram traduzidos para que a gente possa entender no ciclo de 25 anos, e algumas palavras que mudam de sentido.
Na década de 50, a palavra caridade era a maior expressão de amor. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada serei. Agora permanece a fé, a esperança e a caridade, esses três, mas o maior é a caridade. Olha que coisa linda. Mas na década de 60 surgiram os movimentos de assistência social. A palavra caridade migrou para o campo da ação social. Então, caridade agora significa dó. Aí nasceu, em 1959, a Revista Atualizada, que é a Bíblia da nossa geração, colocou a palavra amor. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o mais importante é o amor. Porque a palavra caridade mudou de sentido. No ciclo de 25 anos, as palavras também mudam de sentido. E tradução de Bíblia é isso, é atualizar a linguagem. Por isso que nenhum marido pode chegar em casa hoje e falar para a esposa: eu casei com você por caridade. Ela não vai achar nada romano, nem tenta. Ela não vai achar que é a maior expressão de amor, porque a palavra não diz mais o que dizia, a palavra mudou de sentido. Isso é tradução, é adequar na linguagem. Eu estou gerente do Centro Cultural da Bíblia, coordenador de desenvolvimento institucional. Eu recebo o grupo. Ontem foi um encontro de mulheres, tinham 140 mulheres no nosso auditório lá, e uma pregadora fez a palestra, e eu fui o mestre de cerimônia. Mas nós recebemos pastores, seminaristas, classes de escola bíblica dominical, crianças, cegos, vai ter um encontro de cegos agora, semana que vem, e o de surdos também. Eu recebi um grupo de crianças e eu contei que Pedro foi liberto da prisão. Na véspera de morrer, ele estava dormindo pesado. É muita fé, né? O cara vai dormir, vai morrer amanhã, a execução está marcada. Herodes marcou a execução. Na véspera ele dorme pesado, tem gente que perde o sono. O normal é perder o sono. O anjo teve dificuldade para acordar o Pedro e falou: levanta, veste a tua roupa, acorda. Aí diz o texto bíblico, o Pedro acordou, as algemas caíram, os guardas dormiram, o anjo foi à frente, ele mais atrás, e os portões se abriam automaticamente. Um garotinho de 9 anos falou: já tinha? Aí fez o controle remoto, falei: não é portão automático, não. É que a palavra automático, do grego automate, é recente em relação ao texto bíblico, não tinha essa palavra, mas essa é uma palavra da nossa geração. Por isso que eu falei, os portões abriam automaticamente, ninguém estranhou, porque é uma palavra da nossa geração. Se eu dissesse como é que está lá, os portões abriram sozinhos, fica mal assombrado, né? Então, tradução é isso. Qual é a palavra nova que bota luz no texto? Não muda o texto, bota luz. Tem gente falando aí que a Bíblia tem que ser mudada. Só pensa em mudar a Bíblia quem nunca foi mudado por ela, né? Quem foi mudado por ela, mantém ela como está. Então, isso é tradução. E traduzir não é palavra por palavra. Uma palavra tem 5 sinônimos. Por que usou esse? Qual era o assunto? Esse é o princípio básico. Qual era o assunto? Se eu perguntar para você, que cor é a manga? Cada um vai dizer uma cor. Aí eu vou dizer, a minha é cinza. Ah, o assunto é roupa, não é fruta? Tem 5 sinônimos. Do que estamos falando? Isso é tradução. Por que estamos falando? Não é palavra por palavra, qual é o assunto. Nós lançamos a Bíblia em Braille. É a Bíblia mais cara da Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui só tem 1 e 2 Coríntios. Essa é a Bíblia aqui. Aqui só tem 1 e 2 Coríntios. Se empilhar essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse, fica maior do que eu. Fica 2 metros de altura. Aqui só tem 1 e 2 Coríntios. E é um texto até fino. O de Salmos é grossão assim. Fica grande. Sabe quanto custa essa Bíblia completa? R$5.000. É a Bíblia mais cara da Sociedade Bíblica. Aí você fala, mas o cego não vai ter recurso para isso. Ele até pode ter, mas ele tem outras demandas. Mas a Bíblia mais cara da Sociedade Bíblica do Brasil não é vendida, é doada. E nós já doamos 2.500 Bíblias dessas gratuitamente. O cego recebe gratuito, não paga nem um correio. Eu mandei um Sedex para o meu filho lá no Recife, ele é do Exército lá no Recife. Eu mandei um envelope, um cartão, paguei R$70. Fiquei orando para não voltar, senão eu ia pagar a volta também. A Bíblia em Braille, ela é encaixotada, são 5 caixas, do tamanho dessa caixa de som, pesa mais de 20 quilos. Se eu dissesse para o cego, a Bíblia é gratuita, você só vai pagar o frete, eu já quebrava ele. Mas nós temos um convênio que o correio entrega gratuitamente em todo o Brasil. O cego não paga nem um correio. A Bíblia de R$5.000, o cego não paga nenhum real. E ele recebe de 3 em 3 meses um livro até receber a Bíblia toda.
Então, orem por esse projeto. Se você quiser contribuir, você pode não ter 5 mil reais, mas você pode ter uma oferta qualquer. Como é que você vai dizer para mim assim, a minha oferta é uma gota no oceano? Sabe como é que uma gota d'água pode ficar do tamanho do oceano? Pingando nele, que aí vira uma coisa só. Ninguém sabe onde está a gota, onde está o oceano. A oferta que você der para a Bíblia em Braille, você vai poder bater no peito e dizer, eu dei uma Bíblia para um cego, porque depois que a minha oferta pingou, a gota no oceano ficou do tamanho do projeto. E o outro projeto da Sociedade Bíblica, que estamos agora, vai sair a história de Ruth, e vai sair Ruth e uma parábola. É a Bíblia em Libras. A Bíblia diz que a fé vem pelo... Então o surdo não vai ter fé? Ficou excluído? Tem que ter uma língua que ele entenda. E tem tanto surdo no Brasil que Libras não é uma linguagem, é uma língua. É a segunda língua oficial do Brasil. Sabia que a segunda língua oficial do Brasil não é o Tupi-Guarani? É Libras. Tem muito surdo. E a Sociedade Bíblica está lançando a Bíblia em Libras. Já investimos 500 mil reais para contratarmos surdos, tradutores, montou estúdio com câmera de última geração e vai ser de graça. Investimos 500 mil e não vamos investir mais em horas de estúdio. Mas o surdo vai ter a Bíblia dele no smartphone. Você não tem a sua Bíblia no celular? Ele vai ter a Bíblia dele, com alguém lendo. Vai ter um link no YouTube e vai ser gratuito. Nós não vamos vender a Bíblia em Libras, vai ser gratuito para o surdo. Porque é diferente, intérprete de tradutor. Porque o intérprete é aquele que é ouvinte. Ele ouve e aprendeu Libras. Ele é necessário ter na igreja. É aquele que ouve a pregação e interpreta para o surdo. Mas é diferente interpretar e traduzir. Às vezes eu estou pregando, tem um intérprete falando, e um surdo olha para o outro, e o surdo fala, o que ele disse? É emoção, porque não é palavra por palavra. Aí o outro surdo fala, aí ele disse isso. Ah, tá, porque as palavras têm emoção. Então, para interpretar, pode ser ouvinte, mas para traduzir, tem que ser um surdo nativo, porque ele vai traduzir para o outro surdo do jeito que está. Aí, quando ele conta a história para o surdo, agora você devolve, o que você entendeu? O surdo devolve certinho, traduziu, pode passar a folha, vamos para o outro capítulo. E está aí andando. O projeto é para 10 anos, mas nós vamos começar a soltar. Vai soltar a história de Ruth, que é uma história de superação, né? Ruth é a Cinderela da Bíblia, né? O livro de Ruth é muito bonito, é uma história de amor. Não tem anjo, não tem tremor de terra, não tem raio, não tem fogo, não tem nada sobrenatural. É a história de uma jovem pobre, viúva, estrangeira, que vem acompanhando a sogra, vai para uma cidade hostil, porque Moabe e Israel não se davam, podia ser até violentada, mas ela vai acompanhando a sogra, chega lá em Belém e encontra quem? O homem mais rico da cidade, solteirão, Boaz. Por que Boaz era solteirão? Vai na genealogia. Boaz era filho de Raabe, a prostituta. E ninguém dava filha para casar com ele, porque ia ter netos de prostituta. Então, Ruth tem uma história quebrada. Encontra Boaz, que tem uma história quebrada. Deus une os dois e escreve uma história inteira. Nasceu Obed, nasceu Jessé, nasceu Davi, nasceu Jesus, chamado Cristo. Deus é especialista em histórias quebradas. Se você tem história quebrada, confie em Deus, que Ele reescreve a nossa história. Já pensou se você ganhasse uma Bíblia dessa? Capa de couro, borda dourada, o marca-página é uma fita de seda, você ia ficar feliz. Mas se essa Bíblia fosse toda assim, páginas em branco, é assim que o surdo sente quando você dá uma Bíblia para ele, porque você pensa assim, ele enxerga, ele só não ouve, mas ele enxerga. Dá uma Bíblia, ele vai ler. O surdo é analfabeto, poucos surdos são alfabetizados, porque como ele não tem um som, ele não consegue alfabetizar. É igual o índio. O índio sabe falar, o índio não sabe ler e escrever, ele só sabe falar a língua dele, assim é um surdo. Então, às vezes, a pessoa por desencargo de consciência, eu dei uma Bíblia para o surdo, evangelizei, está feito. Não, você deu uma Bíblia sim, para ele é isso. Por isso que é a Bíblia em Libras. Se você quiser e puder, disser assim, olha, eu quero ofertar para a Bíblia em Libras e para a Bíblia em Braille, me procure no final, tem uma máquina de cartão de crédito, você pode parcelar a sua oferta e fique feliz, você vai dar uma Bíblia para um surdo e para um cego. E aqui, finalizando, essa coisa do comercial, né? Rádio Relógio Federal, a Sociedade Bíblica, ela não manda nas igrejas, e nem impõe, ela obedece, ela foi criada pelas igrejas para as igrejas. A Sociedade Bíblica é uma organização que serve as igrejas. Quando a igreja pede para atualizar uma tradução, como é a NAA, os cacófonos, quando lançou a NAA, eu falei para minha mãe se chama Alice, eu falei, mãe,
o seu nome saiu da Bíblia, agora não tem mais Alice na Bíblia. Ela, ué, mas onde tinha? Alice passou a cultuar a Deus, né? Alice viu o fim de todas as coisas. O cacófono. Quando você lê, você não entende, mas no rádio, ele falou Alice. Alice viu todas as coisas, né? Alice passou a cultuar a Deus. Ainda mais com essa geração de YouTube, se você fala uma coisa que dá ruim, o pessoal critica. Dentão saiu da Bíblia. Desde então passaram a fazer assim. Também uma coisa que o pessoal zombava, é que quando, no rádio, o pastor fazendo ao ar livre, o programa de rádio, lá em Neemias, né, e fala, ouviu o samba lá e correu para o meio. O samba lá. Aí ele ouviu o samba, correu para onde tinha um samba. Tudo isso foi tirado, foi corrigido para não dar cacófono, né? Aquela junção de palavras que gera uma outra palavra. Então a NA é a Bíblia dos próximos 25 anos. A igreja pediu, todo ano, a cada 3 anos, tem uma eleição na sociedade bíblica e um líder denominacional é eleito presidente, mas a governança são líderes de todas as denominações. Já foi presbiteriano, reverendo Guilhermino Cunha, por 2 mandatos, foi presidente da sociedade bíblica. Já foi o luterano, já foi o batista nacional renovado, Enéas Tonini, já foi a IPI, o reverendo Assi Pereira, já foi da Assembleia, ou agora atualmente a Assembleia de Deus, já foi o luterano, Ruth Zimmer, e todas as denominações vão passando. Agora o próximo pode ser um batista, o Pascoal Piragini, é um candidato, mas sempre é de uma igreja histórica, porque tradução é a coisa mais séria que tem nesse mundo. Tem gente que fala, quem conta um conto aumenta um ponto. A tradução da Bíblia não, pega a Bíblia mais recente e o manuscrito mais antigo vai estar igualzinho, porque é criterioso, a coisa mais séria que tem a tradução da Bíblia. E a igreja pediu que a sociedade bíblica lançasse um material para evangelismo, para 2024, que fosse de excelente qualidade e com custo baixo. Normalmente essas duas coisas não se encontram. Excelente qualidade e custo baixo nunca andam juntos. Se é custo baixo, a qualidade é ruim. Se é excelente qualidade, o custo é alto. Mas a sociedade bíblica conseguiu produzir o Novo Testamento com essa capa plastificada e que ensina o beabá para quem nunca leu a Bíblia. É na Nova Almeida atualizada, uma linguagem fácil, porque a Bíblia é o único livro que você lê livro, capítulo e versículo. Você lê qualquer outro livro, eu estou no capítulo 1, estou no capítulo 10, estou no capítulo 20. A Bíblia, o visitante chega, o pastor fala, vamos ler o livro tal, capítulo tal, versículo tal, o visitante, é muita coisa. Aqui já começa ensinando o que é isso. Tem auxílio, a história de cada, como é que a Bíblia é composta, uma biblioteca, como é que os livros são organizados, introdução de cada livro, o que estava acontecendo no mundo quando aquela carta de Paulo foi escrita, sobre o que estava falando, quem mandava no planeta, era o Império Romano, era qual império, também auxílios para quem quer ler sobre ansiedade, sonhos, depressão, os 15 valores, honestidade, verdade, integridade, tudo que a Bíblia fala sobre isso. E mapas também, para você saber se é longe, se é perto, tem mapa. Então ninguém vai dizer que o Jonas, o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive, né? Porque pelo mapa você vê que Nínive não tem praia. Nínive está a 600 quilômetros do litoral. Tem gente que fala, o Jonas foi vomitado na praia de Nínive. Nínive fica na margem do rio Tigre. Se o peixe da água salgada nadasse na água doce, aí ele podia pegar o Jonas, ia ter que contornar a África e aí subir pelo rio Tigre. Vamos que ele nada na água salgada, na água doce. Ele não ia conseguir porque tem áreas rasas do rio Tigre, ele ia encalhar. Então não tem outro jeito. O peixe vomitou de volta no cais, o Jonas andou 600 quilômetros, subindo e descendo o mundo. Se for praia, é uma praia longa, né? 600 quilômetros. Então você já vai aprender. Quando eu era criança, tinha um corinho, eu louvo a Deus pelos compositores, que eu aprendi a Bíblia cantando. Aprendi muitas histórias bíblicas. Eu lembro quando o meu filho tinha 11 anos, uma pessoa, ele estava jogando bola, e uma pessoa de uma outra igreja falou, você, filho de pastor, jogando bola, ele, 11 anos, 10 para 11 anos, ele pegou a Bíblia, que o presbítero lá, o ancião, falou para parar a bola. Aí ele parou. Aí já acabou a história. Mas quando ele viu que era o João Marcos que estava com a Bíblia, com a bola, ele falou, imagine você, admiro muito, filho de pastor, pega uma Bíblia e vai ler. Aí meu filho tinha aprendido comigo, cantando, e falou, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, os 12 discípulos. Agora repete o Senhor. Depois ele correu para baixo da minha asa, pai,
eu acho que eu fui mal criado ali, pai, por favor. Eu preguei de manhã e ia pregar à noite. À noite eu falei, não, à noite a gente acerta. Quando o presbítero entrou para a gente orar, eu falei, presbítero João quer pedir desculpa ao senhor, eu vou chamar ele aqui. Aí ele falou, não, não, pastor, deixa, aqui, ó, com a lista dos 12, estou decorando. Mas tinha um corinho antigamente, meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem, na viagem para Jerusalém. Aí essa geração ainda colocou um amém, né? Amém. Quando eu era criança não tinha um amém. E a gente aprendia a história da Bíblia, louvo a Deus pelos compositores, que com inocência e amor, mas é impossível chegar em Jerusalém de barco. Jerusalém está no deserto, construída no alto do morro, cidade compacta. Tem que fazer uma leitura teológica do corinho, né? O barco da vida, Jerusalém celestial. A única família que pode ter chegado de barco lá foi a de Noé, que tinha água lá na época. Mas a inspiração foi boa. A igreja pediu para fazer um material para evangelismo. A Sociedade Bíblica produziu esse Novo Testamento. Ele é vendido pelo preço de custo. As livrarias não compram porque ele não dá lucro, porque tem que comprar pelo preço e vender pelo mesmo preço. Ele custa R$5. Onde eu moro, na Praça Seca, o ônibus é R$4,50. Se eu pago a passagem de ônibus para uma pessoa, ele vai daqui para ali. Se eu dou o Novo Testamento, ele vai para o céu. E tem uma turma fazendo uma campanha, uma juventude, esqueça uma Bíblia. Eles compram esses Novos Testamentos, fazem uma dedicatória, esquecem restaurante, ônibus, Uber, 99, guichê de rodoviária, check-in de aeroporto, balcão, praça de alimentação de shopping, mesa de restaurante, esquecem lá, de propósito. O cliente que chega depois vê aquele Novo Testamento e pega para ver se tem um contato de alguém. Aí está escrito na primeira página, você achou esse Novo Testamento? Foi de propósito, agora ele é seu. Que essa leitura abençoe sua vida e sua casa. Nós colocamos câmera escondida, as pessoas pegam, sorriem, abraçam, põem na bolsa e levam para casa. É uma maneira simpática de chegar lá. Eu coloquei um kit de 10 lá na portaria do meu prédio. Eu tentei dar de presente uma Bíblia para o meu vizinho, seu Heitor. Ele é espírita, muito educado, um gentleman, um cavalheiro. Eu fui dar a Bíblia para ele, ele falou, reverendo, dê para outro, muito obrigado. Eu falei, rejeitou uma Bíblia? Fiquei pensando, né? Tá bom. Aí eu botei esse Novo Testamento na portaria do meu prédio e falei para o porteiro, bota só a plaquinha, pegue um de graça, pede um grátis, mas não diz o apartamento, não diz que fui eu, para não criar vínculo, para a pessoa não se sentir obrigada a agradecer. E aí, anonimamente, a pessoa pega. Não deu 2 horas, o porteiro ligou, pastor, manda mais, já acabaram todos os moradores pegaram, inclusive o seu Heitor, porque não queria a Bíblia. Esses dias, eu descendo no elevador, encontrei ele, reverendo, muito obrigado, foi o senhor que deu o livrinho para nós, né? Eu falei, isso era segredo. Não, mas eu apertei o porteiro lá, ele contou só para mim, muito obrigado, eu estou adorando a leitura, o senhor pode ir lá em casa explicar para nós? Eu falei, claro, já estou indo fazendo estudo bíblico. Cheguei lá, começamos a estudar, a esposa dele falou, eu queria dar uma explicação para o senhor, por que ele rejeitou a Bíblia, que isso ficou engasgado, né? Porque ele recebeu uma Bíblia de um testemunho de Jeová, e depois ficou insistindo para ir dar estudo bíblico lá. Quando eu ofereci a Bíblia, ele pensou o quê? Esse cara quer me dar a Bíblia para depois dar uma desculpa de ir na minha casa. Aí ele não quis a Bíblia. Mas o senhor é muito legal, o senhor não é como o outro, né? Então, ele não juntava pastor e legal, né? O senhor é pastor e é legal. Aí, tá bom, aí eu dei a Bíblia, aí ele aceitou a Bíblia agora. Então, se você quiser, é uma juventude, universitários, outros estudam, mas nem trabalham, e eles querem esquecer essa Bíblia, e eles fazem um trabalho muito grande. Se você quiser ajudar, se você quiser falar assim, eu não sei fazer, que eu até nem trouxe o Novo Testamento, mas se você quiser dar uma oferta, eu quero dar R$5 para um jovem colocar esse Novo Testamento. Fale comigo no final do culto, você vai poder até parcelar seus R$5, e um jovem vai pegar o Novo Testamento e vai esquecer alguma coisa. Eles estão ávidos, eles chegam na sociedade bíblica, a gente sabe, tem tantos aqui, já estão pagos, pega tantos, eles pegam caixas e saem esquecendo por essa cidade. É uma maneira simpática do Novo Testamento entrar na casa de alguém. Sim, pastor Aldemiro lembrou bem, além de toda essa vantagem, as palavras de Jesus em vermelho, excelente qualidade e custo baixo, R$5. E outra coisa, como ele é costurado e colado, ele é feito para aguentar o peso todo em uma página. Cada página aguenta o peso todo, sem soltar, porque a página é costurada e colada. O papel é um papel importado, é branco, é o alvo 100%, então não é uma coisa de má qualidade, é um papel seda, ele não solta, você aguenta o Novo Testamento todo. Então,
é excelentes qualidades, as pessoas guardam com muito carinho. Se você quiser, olha, eu quero dar o Novo Testamento para um jovem. Você nem conhece o jovem e nem conhece a pessoa que vai receber o Novo Testamento, porque ele vai ser esquecido em algum lugar com a dedicatória. Mas você participou do processo. E lá no céu, alguém vai dizer, foi aquele Novo Testamento que você patrocinou, que chegou na minha mão e eu estou aqui. Então tem coisa que a gente só vai saber no céu. Bem, depois dessa sequência, vamos abrir a Bíblia, né? Salmo 84. Abra a sua Bíblia no Salmo 84. O Eduardo, né, leu o Salmo 138. Nós vamos ler o 84. Interessante que o 138 é um salmo de Davi. E falei, eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo. Eu acho interessante isso. Na época de Davi não tinha templo, né? Salomão que construiu o templo depois que Davi morreu. E o Salmo 84 era um dos salmos mais cantados na Babilônia. E é um salmo de Asaf, e as sociedades bíblicas mantiveram o título original, Saudades do Templo. Assim como estamos sentados, reverentemente sentados, eu queria fazer a leitura do Salmo 84. Vou até usar o texto que vocês usam aqui, né? É RA? É? Se você puder botar na tela, daqui eu leio bem. Diz assim o texto, e deixe sua Bíblia aberta. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Deus nos abençoe com a leitura desse lindo texto. Esse salmo foi um dos salmos mais cantados na Babilônia na época do exílio. Lá na Babilônia não tinha templo, as sinagogas são criadas lá. Quando eles voltam, 70 anos depois do cativeiro, eles já voltam com o costume de criar sinagogas, que era reunião de 10, reunião nas casas, de 10 em 10, para não ser na casa de alguém, eles construíam um salão, 10 pessoas. Quando chegava 11, 12, abre outra sinagoga. Era reunião de 10. Então a cultura da sinagoga nasceu na Babilônia, mas a aspiração deles era o templo, era voltar a ter o templo. E na Babilônia, eles cantavam saudades do templo. E os que cantavam esse salmo na Babilônia era a 4ª geração. A primeira geração foi para lá, eles saíram, eles frequentavam o templo. E eles falavam hebraico em casa. A 2ª geração, os filhos que nasceram na Babilônia, falavam hebraico dentro de casa e tinha que aprender o aramaico na rua para trazer as notícias. O que está acontecendo lá fora? Mas o hebraico da porta para dentro. A 3ª geração já não falava hebraico, falava aramaico, fora e dentro. A 4ª geração nem sabia o que era hebraico. Quando eles voltam, e Neemias fica sabendo que eles voltaram e não começaram a construir o templo, só construíram as suas casas, Neemias, lá na Babilônia, dá uma ordem, um pedido a Esdras, o escriba, para ir lá em Israel, ler a Bíblia para o povo voltar para a religião, porque eles já estavam perdendo. E o Esdras vai e lê num púlpito, é a primeira menção de púlpito de madeira, né? Esdras manda fazer um púlpito de madeira e lê a Bíblia. Eles perguntam, que língua é essa? O Esdras fala, é a nossa, hebraico. Nunca ouvimos falar isso. Ele teve que levar 2 intérpretes. Ele lia em hebraico, um daqui traduzia para o aramaico e o da direita explicava o que foi lido. Era uma Bíblia de estudo e de áudio, né? Ele lia em hebraico, um traduzia para o aramaico e o outro já explicava. E foi assim, porque o povo já não falava mais. E aí, nos 400 anos de silêncio,
porque Alexandre o Grande implantou o grego como a hegemonia da língua. A língua do mundo era o grego. Hoje é o inglês, né? Você pode inventar uma coisa no fundo do quintal da sua casa, mas se você quiser vender para o mundo, o manual tem que vir em inglês, porque a internet, o mercado internacional fala inglês, é hegemonia da língua, o nome disso. Era grego. O Império Romano, quando assumiu e derrotou os gregos, eles tentaram fazer a Bíblia em latim, a Vulgata. Contrataram Jerônimo para morar na Palestina, o exegeta, para traduzir do hebraico para o latim, mas não emplacou porque o mundo falava grego e o Novo Testamento, a vida de Jesus, os evangelhos, as cartas de Paulo foram todos registrados em grego. Quando esse povo volta da Babilônia, eles voltam cantando esse Salmo 84, que eles cantavam lá. Eu fico pensando, as sociedades bíblicas mantiveram o título original, Saudades do Templo, mas essa gente nasceu na Babilônia, eles nunca tinham ido ao templo. Eles conheciam o templo que papai e vovô contavam. Era assim o templo, a roupa do sacerdote, a liturgia, as músicas, cada sacerdote tinha um turno, e aí eu conhecia de ouvir falar. Mas o Salmo diz que é saudade do templo. Como é que alguém pode sentir saudade de um lugar que nunca esteve? Eles nunca estiveram no templo, mas tinham saudade do templo. Era a saudade que passava de pai para filho. Quando nascia um hebreu na Babilônia, os pais diziam: você nasceu aqui, mas nós não somos daqui, nós vamos voltar para casa. E lá de onde nós somos, tem o templo, tem a cidade, as 12 portas. A Jerusalém, eu morei lá e eu gostava muito de levar grupos lá. É a cidade mais democrática que tem, né? Cada tribo tem a sua porta principal, né? Não tem aquela porta da tribo tal, é 12 portas, então cada tribo tem a sua. E as festas são muito bonitas, as comemorações. Então, esse texto, esse salmo, é um golpe, é uma resposta para esse movimento que tem assolado as igrejas, o movimento dos desigrejados. Nasceu um movimento, já tem mais de 5 anos, que chama os desigrejados. Aconteceu por um grande evangelista, que caiu, se desviou, e ele começou de uma maneira nobre. O que ele disse? A igreja não quer mais que eu pregue, então eu vou naqueles que se aborreceram com a igreja, ou que caíram, que estão desigrejados. Eu vou então evangelizar esses desigrejados. É um trabalho nobre, né? Mas ele viu que deu certo, começou a encher. Ele falou: não, eu preciso de mais gente, eu vou agora buscar os que estão na igreja. Como é que você vai pegar gente que está na igreja, instalado na igreja, comprometido com a igreja? Aí o movimento disse: é só desinstalar. Comece a falar mal da igreja, comece a falar mal do dízimo, comece a falar mal da doutrina. Diga que a igreja é uma gaiola, que o passarinho foi feito para voar. Diga que a igreja é prisão. Começaram a pregar assim. Aí muitos que já estavam igual uma árvore que você balança e o fruto que está mais maduro, podre, cai, né? O fruto firme fica. Então muita gente que não estava firme na igreja foi indo para os desigrejados. Eu trabalhei com esse pastor, eu fui pastor auxiliar dele na época, e eu falei: por que você montou esse movimento? Ele falou: aqui não tem hall de membros, aqui não tem CNPJ, aqui não tem instituição. É o evangelho livre, essa coisa de institucionalização é coisa da igreja. Aí agora, né, ele fez aniversário ontem, estava comentando com ele o seguinte: engraçado, né, amigo? É muito meu amigo, a gente fala no WhatsApp, eu falo: você tem que reler teus livros, ele me dá essa liberdade. Ele falou: olha, nós alugamos um espaço novo. Eu falei: como é que alugou? Alugou no seu nome? Ele: não, nós alugamos agora que o nosso movimento tem CNPJ. Eu falei: tem CNPJ? Porque para tirar CNPJ tem que ter uma ata de fundação, diretoria, hall de membros. Para abrir conta bancária, o banco pede: cadê a ata de eleição? Quem é o presidente, o vice, a diretoria? Quantos tem no hall de membros? Então institucionalizou. Saiu da instituição e institucionalizou. E falei: só você mesmo para me dizer essas coisas. Não tem outro jeito. Mas esse movimento cresceu, depois ele se dividiu. Agora tem os desigrejados que não estão interessados em pregar a Bíblia para quem saiu da igreja, estão interessados em criar seguidores. Tem gente que tem um monte de seguidores no Instagram, que agora não é mais Jesus que tem que aparecer, né? É o influencer, né? É o cara: não, eu tenho tantos mil seguidores. E como é que esses caras crescem? Fala mal da igreja. Quem quer mudar a Bíblia, quem quer mudar a igreja, é porque não foi mudado por ela. Aí vai, é o camarada que errou na igreja, aí ele não quer submeter a disciplina, em vez dele se humilhar, falar: eu errei, qual é a disciplina? Eu vou sentar aqui no banco, e onde vocês fizerem, é a mão de Deus sobre mim, eu quero ser restaurado. Isso é o crente.
Mas o rebelde sai e cria uma denominação para ele ser o presidente, e fala mal daquela que ele saiu. São ingratos, são perversos, judiaram de mim, mas Deus me honrou. Aí bota ainda Deus como cúmplice, né? O cara não submeteu. E cria esse movimento. Esse movimento que nasceu de divisão, ele é pernicioso. Hoje, os desigrejados não pregam o evangelho, eles pregam contra a igreja. Qualquer coisa que a igreja faça é contra. Eles não pregam o evangelho para evangelizar quem está lá. Esse salmo é uma resposta, porque esse salmo fala da importância do templo. Primeira divisão desse salmo, você vê aí, do verso 1 ao verso 4, pode botar na tela? Do verso 1 ao verso 4, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha que coisa bonita a comparação. Ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha a cena, o sacerdote tinha um turno, ele terminou o turno dele, ele está voltando para casa, então ele sai do templo, dá a volta, porque o outro sacerdote já entrou pela frente, ele já sai pelos fundos. O sacerdote está indo embora para casa, ele para, ele vê na fresta das telhas um pardal vindo, e uma andorinha com um bichinho para trazer alimento, uma minhoca para levar para o ninho. Ele para, fica olhando e falou: engraçado, olha o templo aí, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Então a primeira lição que esse texto nos dá é que o templo tem que ser para mim, o templo tem que ser para mim aquilo que o ninho é para o passarinho, o lugar onde você vem cansado da vida, do voo, e senta, descansa e recebe alimento. É insubstituível a frequência no templo. Numa igreja que está fazendo aniversário hoje, eu queria falar sobre isso. A importância do templo é o lugar onde você vem cansado do dia a dia, das batalhas, do estudo, do trabalho. Aqui você senta, ouve a pregação, e aquela pregação descortina você, fala: é a palavra que eu precisava. É Deus botando o alimento na boca dos seus filhotes. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Então a primeira lição desse salmo, do verso 1 a 4, é que o que o templo tem que ser para mim? O templo tem que ser para mim aquilo que o ninho é para o passarinho, lugar de descanso e receber alimento do alto. A segunda subdivisão, do verso 5 ao verso 7, é o que o templo faz em mim. Olha o que diz o verso 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Deixa aí um pouquinho. Engraçado, uma das primeiras ocorrências que acontece é que o alimento que você recebe no templo, ele faz o teu coração ter caminhos aplanados. Só o evangelho faz isso, porque a pessoa aí de fora, ele tem altos e baixos, você nunca sabe quando vai encontrar a pessoa. Tem um dia que está super animado, tem dia que está deprimido, é altos e baixos. Tem dia que você encontra a pessoa, você fala: bom dia, ele: bom não, ótimo. Aí você encontra outra pessoa no dia seguinte: bom dia. Bom para quem? E já está lá embaixo, a senoide está lá embaixo. O alimento do templo faz você ter o coração pacificado, caminhos aplanados. Deus sabe que você precisa de equilíbrio para resolver a vida. Quem ouve a pregação do templo tem no coração os caminhos aplanados, não vive de alto e baixo, ele tem estabilidade emocional. O alimento do templo equilibra você. Pode passar? O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênção cobre a primeira chuva. Fica aí. Esse mundo caído não é um mar de rosas. O céu é perfeito, mas nós somos crentes. E porque sermos crentes, nós estamos contra o sistema. Porque nesse mundo, a transgressão é o caminho natural. A natureza caída. Ninguém faz força para pecar, porque é o caminho natural. A água corre para o mar sem fazer força. A natureza caída tem paixão por transgredir. O exercício é não transgredir. Nós fazemos força para não transgredir, para combater essa natureza. E dentro de um sistema que empurra para a transgressão, não pode fazer, todo mundo faz. Não, ninguém está vendo. Não, isso aí ninguém vai ligar, você é bobo. Todo mundo faz isso, só você que não vai fazer. Você quer ser o santo, e você quer ser o santo, porque você é crente. E aí começa a criar justificativa. Eu aprendi uma coisa: quem é bom em justificativa não é bom em mais nada. Pessoa que não assume que errou, não assume que está fazendo certo, ele justifica. Para o erro dos outros a gente tem condenação, para os nossos a gente tem explicação.
Aqui, o camarada passa pelo vale árido, porque o vale árido é para o crente e para o não crente. Nós estamos no mundo caído. Você fica numa sala de espera, se tem alguém resfriado, você sai com todas as chances de sair resfriado. Não foi o diabo, não foi Deus, você ficou resfriado. Tem vírus, tem bactérias. Mas aqui diz que o crente, o cidadão do templo, ele até passa pelo vale árido, mas vai ser vale árido até ele chegar, porque ele vai transformar esse vale árido num manancial. Você já foi visitar alguém que você fala, poxa, fulano está doente, vamos lá dar uma palavra de conforto. Aí você encontra o crente e fala, que bom que vocês vieram, eu estou lendo a Bíblia. É a pessoa que te conforta. Está passando pelo vale árido e está brotando água. Você sai de lá renovado. Puxa, eu fui levar uma palavra de consolo, recebi a palavra de consolo. Essa semana eu estava lendo, eu dei aula hoje o dia todo, no seminário metodista, de 8 a meio-dia, depois paro um pouquinho, aí das 14 às 16h30, depois tem a prova. Eu faço isso todo mês, é um dia uma batalha. Eu lembro que esses dias eu estava conversando com o pessoal da turma, que tem um pessoal da graduação, tem o pessoal do mestrado. É uma experiência de uma senhora que se converteu, uma pregação do John Wesley, e ela era católica, e ela estava morrendo. Aí o padre foi lá visitá-la, falou, olha, eu sei que você saiu da igreja, mas eu não vou excomungar você, eu vim aqui te dar extrema unção, eu ainda sou seu padre, eu vim aqui perdoar os seus pecados. A velhinha já estava morrendo, ela falou, padre, me dê sua mão. Ele deu pensando que ela ia beijar, ela segurou, virou, falou, padre, tem alguma coisa errada, porque a única pessoa que pode perdoar meus pecados tem furo nas mãos, e o senhor não tem. Está passando pelo vale árido, mas faz dele um manancial. Não perde a fé, está confiando em Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O crente, aquele que frequenta o templo, ele sabe que a vida dele não está na mão da morte, a vida dele está na mão de Deus. A morte só vem buscar o dia que Deus mandar, vai lá buscar fulano e traz para mim. A vida não está, ele pode passar o risco de vida, pertinho da morte, a sombra da morte, passou tão perto que a morte jogou sombra, mas ele não tem medo, porque ele fala, quem sabe meu último dia é Deus. Ele vai passar sem medo, porque o dia está na mão de Deus, tem o coração aplanado e passa pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Eu gosto dessa parte, porque quando eu morei em Israel, eu morei um tempo num hotel, que a agente de viagem tinha uma suíte. Aí eu falei, eu estou em Jerusalém, vou morar em hotel, quero morar no kibbutz, quero morar na fazenda, que tem os costumes antigos, quero morar onde tem os costumes da época de Jesus. E lá aprendi, estudei na Universidade de Jerusalém, me especializei em salmos, e louvo a Deus por essa oportunidade, e eu gostava da fazenda. Lá, quando chove, a primeira chuva, dependendo da época, cai granizo, e é pedregulho, é um bombardeio, machuca, quebra vidro de carro. Então, em Israel, na época da primeira chuva, o que o agricultor faz? Ele cobre com a lona, aí cai o gelo. A segunda chuva pode tirar, é água, porque se deixar a plantação aberta, aquele bombardeio mata tudo que foi plantado. Então, ele tem que cobrir. A primeira chuva é pedrada de gelo, depois descobre, aí é água, aí fertiliza a terra. O Salmo diz que a primeira chuva já abençoa. Tem igreja aí que faz corrente de oração, né? Quinta-feira da vitória, 7 quintas-feiras. Aí a pessoa vai e frequenta 6. Na 7ª, ele teve dengue, o Covid, o resfriado, e fala, pastor, eu não vou não, eu vou terminar semana que vem. Não vai zerar, vai começar de novo, perdeu. Na última, pastor, aí o líder fala, não, tem que começar de novo do zero, senão quebra a corrente. Crente não tem corrente, começou a orar, Deus já ouviu, de bênção do copo é a primeira chuva. Você orou, já chegou no céu. Não tem corrente, não tem essa mágica, não tem essa coisa de novena. Você orou, já chegou no céu. Pode passar? Vou indo de força em força. Não é de tombo em tombo, é de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Isso é muito legal. E é Sião com letra maiúscula. Está falando do céu. Sabe o que é isso? Aquele crente que ora no templo, quem vê ele aqui orando, vê uma pessoa de olho fechado, às vezes ajoelhado, às vezes em pé, às vezes contrito, sentado, com o olho fechado. O que eu estou vendo é uma coisa, mas o que está acontecendo é outra. Ele está tendo uma audiência na sala do trono, com o Rei dos Reis. Aparece diante de Deus em Sião. Quando você ora no templo, você está tendo uma audiência na sala do trono, com o Rei dos Reis. Ele olha e fala assim, fala meu filho, fala minha filha. O que nós estamos falando? O que você precisa?
Então, orar no templo é ter uma audiência na sala do trono com o Rei dos Reis. Aparece diante de Deus em Sião. Pode passar? Senhor Deus dos exércitos, escuta a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Interessante, é que por que ele não falou ó Deus de Abraão, né? Ou Deus de José do Egito, que é o melhor filho de Jacó, José do Egito. Deus de Isaac, falou de Jacó. Lembra de Jacó? Enganador. O nome Jacó significa suplantador, porque literalmente é o que segura, a palavra Jacó é o que segura no calcanhar. Literalmente é isso. Mas o nome, essa é a tradução, o que segura no calcanhar, é Jacó. Mas o nome se tornava suplantador. Jacó também é o que vence. Mas a vida que ele levou, ele botou um apelido no nome. O nome de Jacó no aramaico é enganador. Jacó virou apelido. Uma pessoa que tinha mau caráter, você é um Jacó, você é um Jacózinho. Jacó era aquele tipo do camarada que num dia de sol, ele está sentado no meio-fio, alguém fala assim, vamos tomar alguma coisa? Ele vai dizer, de quem? Ele raciocinava com essas categorias de tomar dos outros. O sogro dele que o diga, né? Ele tomou do irmão a primogenitura, vivia de enganar e ser enganado. Um dia, lá no Gênesis capítulo 32, ele vai atravessar o val do Jaboque, o riacho, aí ele passa todo mundo na frente, fica sozinho, o anjo luta com ele. Ele passou todo mundo na frente, na travessia do riacho, e ficou sozinho, momento de oração. Quer mudar a tua vida de Jacó para Israel? Desenvolva a vida de oração. Aí o anjo agarra com ele agarra com o anjo diz assim, ó, me solta, porque já vai amanhecer o dia. Ele fala para o anjo, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aí o anjo falou para ele, como te chamas? Eu nunca vi ninguém perguntar o nome de ninguém numa briga. Nem lá na minha escola primária, às vezes o camarada brigava, rolava no chão. Nunca vi outro, falou, peraí, como é que é teu nome mesmo? Fulano, o meu fulano, prazer. Aí continua a briga. Ninguém para uma briga para perguntar o nome. Às vezes, lá na Roquete Pinto, no recreio tinha futebol. Rapaz, eu sempre fui magrinho, e o Sidney era magrinho e baixinho, e jogava bem em bola. E quando a gente, sem querer, dava um chute na canela do garoto mais forte da turma, ele falava aquela palavrinha mágica, vou te pegar na saída. A gente não assistiu o segundo tempo da aula. A professora estava dando aula e a gente estava aqui brigando, ele vai me dar um golpe, olha o tamanho dele, o soco dele, eu vou ter que dar um golpe aqui, vou ter que sair por ali, vou ter que ir nos países baixos dele, e se ele me acertar, eu vou cair. No final da conta, a mãe dele vem buscar ele, a sua mãe vem buscar você, ninguém brigou, mas você já perdeu, sai todo quebrado, porque a briga foi aqui. Apavorado. Eu tinha um amigo que tinha medo de trovão, foi piloto da Varig e coronel da FAB, serviu comigo na aeronáutica. Eu fui fazer estudo bíblico na casa dele, em Copacabana, aí tinha chovido, a praia estava vazia, tinha chovido, e ia chover de novo, estava cinza, um frio. Eu falei, vamos andar, Oswaldo, no calçadão, não tem ninguém na praia, eu gosto do barulho do mar e da maresia. O teu apartamento é bonito, mas vamos lá, aqui é a natureza. E o que eu souber lá, ele tinha 20, toda segunda-feira ele tinha umas 20 perguntas. Eu falei, o que eu souber lá, eu vou saber aqui. O que eu não souber aqui, lá também não vou saber, mas lá pelo menos a gente anda. Deu um trovão, ele correu para baixo da marquise. Eu falei, que foi, Oswaldo? Ele falou, pastorzão, eu não tenho medo de nada. Para decolar uma aeronave, voar tantos mil pés e aterrissar, não pode ter medo de nada. Mas desde criança eu tenho medo de trovão. Desde criança. A tia dele, a irmã da mãe dele, criou ele, que a mãe e o pai trabalhavam lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma cidade do interior de Porto Alegre, e a tia era uma solteirona amargurada, e ela amarrava ele no pé da mesa, com linha de costura, linha fininha, amarrava ele e a irmã, no pé da mesa, não pode sair de perto da mesa, se a linha arrebentar, vai ganhar uma surra, e eles tinham que ficar com a linha frouxa, porque a linha arrebentava à toa, linha de costura, de agulha. Eu falei, a algema de vocês é essa linha, se eu chegar, tiver arrebentado, porque vocês saíram de perto da mesa. E trovão, que 2 crianças em casa, trovão, de morriam de medo, e lá, aí ele ficou com esse trauma. Aí eu falei, Oswaldo, você cometeu 2 erros graves, o primeiro é que você correu para o lugar errado, correu para baixo da marquise, se desabar alguma coisa, a primeira coisa que cai é a marquise, você correu para baixo dela. E o segundo erro mais grave, ele falou, tem mais grave? Eu falei, tem, você está com medo daquilo que não é mais, porque o trovão é o barulho do raio. Se aquilo que provoca o trovão te acertar, você não vai ouvir o trovão.
que é o raio que o parta, né? Se o raio te pegar, você não vai ouvir o trovão. Se você ouviu o trovão, é porque o raio te errou. Olha que coisa boa. Salmo 29, Davi fala. O Salmo 29 é Davi descrevendo uma chuva, uma tempestade. Depois, agora não, mas depois você lê o Salmo 29. A voz do Senhor despede chama de fogo, a voz do Senhor faz tremer a terra, a voz do Senhor encharca a terra, a voz do Senhor despedaça o cedro no livro. É uma nuvem passando com terremoto e raio quebrando a árvore, e ele diz, e no seu templo tudo diz glória. Quer dizer, cada um deles me errou. Aí eu falei, Oswaldo, se você ouviu o trovão, é porque o raio te errou. Aí ele ficou me olhando, aí deu um trovão, bum, bum. Ele falou, reverendo, me errou. Glória, aprendeu rápido. Eu liguei para ele uma vez no Copacabana, da Praça Seca, estava chovendo a rodo, aí deu aquela faísca que parece que vem pela linha telefônica, né? Aí ficou um silêncio e falou, pastor, me errou de novo. Glória a Deus. Eu falei, isso. O que eu aprendo com essa história, esse caso, essa experiência do meu amigo Oswaldo? Tem gente aqui que está com medo do trovão. O raio já te errou, meu irmão, minha irmã. Aquilo que aconteceu não te destruiu, você está aqui. Você está com medo do trovão. Será que aquilo vai dar errado? Será que essa história vai voltar? Deixa o passado passar. Coração aplanado. Deus de Jacó. Jacó está lutando com Deus, lá com o anjo, aí, não te deixarei. Aí o anjo pergunta, como te chamas? Ninguém para uma Bíblia perguntar o nome. Ele falou, Jacó. Aí o anjo falou, falou bem. Porque na última vez que perguntaram o nome, ele falou o quê? Esaú. O pai estava cego para abençoar, falou, quem está aí? Ele falou, sou eu, Esaú. O pai estranhou e falou, me dá o braço. Ele botou um couro de animal, deu o braço. O pai Isaac, cego, falou, a voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. E abençoou ali. Com mentira você consegue a bênção material, a prosperidade material. Aí o anjo está falando, vai dizer para mim que é Esaú? Para o teu pai você falou, vai dizer para mim? Aí ele falou, não, eu sou Jacó. Para o Senhor não tem como mentir. Então fale a verdade com Deus. Quem é craque em justificativa, não é bom em mais nada, porque fica viciado em justificar. Ele falou, eu sou Jacó, o enganador. Na mesma hora o anjo falou, porque você falou quem você é, não chamará mais Jacó, sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens para prevalecer. Israel é a junção de 3 palavras. Ish é homem, Ra, propriedade, El, Deus, homem, propriedade de Deus. Você era enganador, mas porque você assumiu quem você é, você agora é um príncipe, você agora é um homem, propriedade de Deus. Por isso que ele fala, ó Deus de Jacó, ouve a minha oração, eu sou igual a Jacó, eu tenho esses arroubos de enganar os outros, eu tenho muita justificativa, eu levo mágoa para casa, eu dou o troco, eu sou o Jacó. Então, ouve, se o Senhor perdoou Jacó, o Senhor pode me perdoar. Se o Senhor consertou Jacó, o Senhor pode me consertar. Pode passar? Olha, ó Deus de escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pode passar? Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Eu estou terminando. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus ou permanecer nas tendas da perversidade. Ele fala uma coisa muito legal aqui no final do Salmo. Primeiro o que o templo é para mim? O que o ninho é para o passarinho? O que o templo faz em mim? Coração aplanado. Ele reescreve a minha história. O Deus de Jacó, que ele restaurou Jacó, ele restaura a mim. Agora, o que o templo faz através de mim? É isso aí. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus um dia, do que permanecer nas tendas da perversidade. Ele diz o seguinte, a sabedoria do templo desfaz qualquer maldição, qualquer esperteza da perversidade. Meu pai era relojoeiro, ele ficava com aquela lente, consertando aquele relógio de pulso, né? Peças minúsculas, a pinça era minúscula, o parafuso, então tinha que ter aquela lente de aumento. E lá em casa tinha sempre muita gente, os clientes iam levar relógio aos sábados, eu ia buscar, eu ia levar, ou ia só bater papo. Minha mãe fazia bules de café, rodadas de café, 3 vezes, porque não tinha garrafa térmica, e o café vinha do fogo direto. E meu pai sempre teve muitos amigos leais, bons amigos. Tinha uns brincalhões. O seu Otávio falou, meu pai consertando o relógio, o seu Otávio falou, Anésio, ele estava com a Bíblia aqui. Esse livro aí é a Bíblia? O meu pai, consertando o relógio, falou, é a Bíblia, e está aqui, com a lente. Aí o senhor Otávio falou, esse livro ensina o caminho para o céu? Meu pai, ensina o caminho para o céu, sim. Aí ele perguntou, e qual é o caminho para o inferno? Meu pai, segue esse que você está, que vai dar lá.
O homem estrebuchou, não, eu quero ir para o céu. Então vamos conversar. Simples assim. A sabedoria do tempo desfaz a esperteza das tendas da perversidade, sem gritar, sem mudar a voz, sem ficar bravo. Simples assim. A força do Evangelho está na simplicidade do Evangelho. A teologia tem capacidade de complicar o fácil, o Evangelho descomplica o difícil. Eu estava vindo, eu sou pastor auxiliar lá em Mesquita, eu estou sem carro, aí eu vim de ônibus, aquele ônibus que é Nova Iguaçu, Taquara, passa na Praça Seca. Eu estou com terno e gravata, domingo à noite, sentou um menino, testemunho de Jeová. Falou, o senhor é pastor? Aí eu falei, sou. Aí ele, o senhor é crente? Eu falei, se eu sou pastor, eu sou crente. Aí ele falou, eu sou testemunho de Jeová e tal. Esse livro aí é a Bíblia? Eu falei, é a Bíblia. Aí ele falou para mim, o senhor sabia que esse livro, a Bíblia está errada? Aí eu falei, essa Bíblia diz para eu não discutir com tolo, para eu não ficar tolo igual a ele. Mas do que você está falando? Por que está errado? Aí ele falou, aí diz que Jesus foi crucificado, né? Eu falei, e foi aqui está escrito que foi. Aí ele falou, mas os judeus não tinham costume de crucificar ninguém. Ele foi pendurado no madeiro, que o judeu não era costume crucificar. Eu falei, mas não foi o judeu que crucificaram ele? Os judeus entregaram para os romanos. Quem crucificou Jesus foram os romanos. E se você botar no Google, o martírio de cruz é antigo, é milenar na cultura romana. Eles crucificavam desafeto ao longo do caminho, na estrada principal, na Pax Romana, na Ápia, via Ápia. E os principais condenados, eles crucificavam em público para servir de lição e deixavam lá. Aí ele botou no Google, martírio romano, a crucificação. Pois não foi o judeu que crucificou Jesus, foram os romanos. Os judeus entregaram. Aí ele, poxa, nunca me disseram isso. Eu falei, nunca disseram muita coisa. Aí ele, como é que eu faço para ter uma Bíblia dessa? Eu falei, já tem, essa aqui. Aí dei a minha Bíblia, essa aqui já é outra. Ele já levou a minha Bíblia. Agora um diácono lá de Mesquita falou que ele foi lá, porque tem endereço da igreja. O pastor me deu essa Bíblia. Eu falei, que bom, achou o caminho. Evangelho é simples, não precisa discutir. A Bíblia diz que Deus criou o universo. A Bíblia não foi escrita para discutir com a ciência. A ciência diz que é o evolucionismo. A Bíblia diz que é o criacionismo. A Bíblia não está aí para discutir com a ciência. Ela diz que Deus criou e acabou, não está em discussão. Deus é o Criador. Eu já contei aqui na outra vez, fui lançar meu livro lá na UERJ, e estava tendo lá uma feira de ciências. Então a ABU, Aliança Bíblica Universitária, colocou lá a minha palestra, o lançamento do livro, conseguiram encaixar. Eu fui. Aí eles liberaram a turma de hebraico, filosofia e de história para assistir minha palestra. Quando eu cheguei, eu não sabia que eles tinham colocado uma vaga para mim lá dentro. Então eu estacionei lá no entorno. Na curva da UERJ, voltando para a Radial Oeste, antigamente, não sei se hoje tem uns trailers, mas tinha uns trailers que vendia cachaça. Mas como é ambiente estudantil, eles botavam um jornal no rótulo para deschavar, para enganar. Eu não sabia que tinha vaga, eu botei ali. Aí vinha um senhorzinho que toma conta dos carros. Quando eu saí com a mala, estava chegando de viagem, cheia de livro, e a Bíblia, terno, né? Ele falou, pastor, não quero nada com o pastor, não, vou dar dízimo, não. Meu dinheiro é meu dinheiro é sagrado, vou dar dízimo para pastor. Ele não falou comigo, ele falou para eu ouvir, então eu não tinha obrigação de responder. Aí fui embora, fiz a palestra, venderam meus livros todos, estou comprando qualquer coisa, compraram meus livros todos. Aí o pessoal falou, pastor, tem um menino aí da física, ele é ateu, ele falou para o senhor ir lá no stand dele. Aí eu falei, vamos. Ele falou, porque é uma feira de ciência, o senhor ir lá vai ser elegante. Eu falei, ótimo, abriram para mim, fizeram as honras da casa, o mínimo que eu posso fazer é ir lá. E vamos começar por ele, se der tempo eu vou em outro. Pensa no menino inteligente, aquele garoto vai para a NASA, ele construiu o sistema solar. Você sabe que o ímã, positivo com negativo, cola, né? Mas positivo com positivo repele, negativo com negativo repele. Ele criou um sistema solar, uma esfera de aço representando o Sol, negativo, positivo, o Sol positivo. E os planetas, esferas menores, negativas. Então as pequenininhas queriam vir para o centro, negativo com positivo atrai. Mas as pequenininhas estavam em aros de aço, positivo. Então os aros queriam afastar do centro, porque é positivo com positivo. E as pequenininhas que estavam presas na área queriam juntar, ficava aquela tensão. Ele deu um toquezinho com o dedo, aquilo ficou rodando sem atrito. Ele falou, está vendo, reverendo? O universo não precisa de Deus, ele roda sozinho. Aí eu perguntei, eu fiz primeiro aquela oração silenciosa que Deus sempre ouve, socorro, Jesus. Ele sempre ouve essa oração. Aí eu falei, socorro, Jesus. Aí eu olhei para ele e falei, quem é você em relação a esse invento? Ele, eu sou o Criador. Eu falei,
A tua defesa foi a tua confissão. Teve que ter um Criador, né? O universo também. Teve que ter um Criador, que depois que criou tudo, deu um toquezinho e está rodando aí, sozinho. Então, você disse tudo. Teve que ter um Criador. Acabou, o pessoal gostou, ele ficou meio abobado, assim, gostei da resposta. Eu voltei e fui pegar meu carro. Quando eu estou na direção do carro, aí o senhor cobra R$2. Aí eu peguei 5, que eu queria pagar direitinho lá. Ele pegou a cachaça no trailer e jogou um pouquinho no chão e bebeu. Eu falei, é aí que eu vou pegar. Aí fui lá no trailer e falei, vim aqui pagar a minha vaga. Aí ele, o senhor não é o pastor? Eu falei, sou. Eu nem fui lá ver seu carro. Eu falei, eu imaginei. Mas eu peguei a vaga de alguém que ia pagar, né? Ele falou, isso é. Eu falei, então eu vou pagar a minha e a do outro que eu peguei a vaga. Está aqui R$5, pago 2 de cada um e fica com 1 de troco. E aqui o folheto da Sociedade Bíblica onde eu trabalho. Aí o dono do trailer falou assim, cara, o pastor é legal, você falando mal dele aí. Ele falando mal de mim, então, né? Aí eu perguntei, só uma coisa, por que o senhor jogou um pouquinho da cachaça no chão? Ele, a primeira é do santo. Eu falei, então o senhor já entendeu o dízimo. Só está dando da coisa errada e para a pessoa errada. Mas entender, já entendeu. Prefiro estar um dia à porta da casa do meu Deus, permanecer na tenda da perversidade. A sabedoria do templo desmonta a esperteza da perversidade. Por isso ele termina o salmo dizendo o quê? Pode passar? Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça. Ele dá graça, você fala com leveza. E dá glória, você vence. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Pode passar? Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. No aniversário da igreja, eu quero com esse salmo dizer, feliz a igreja que confia no Senhor. Feliz o homem e a mulher que confia no Senhor. Parabéns pelo aniversário. Deus abençoe sua vida e sua casa. Amém.